Tudo bem, galera? Me pediram a parte 2 de CEO e Suden Proposal, então eu trouxe. Recapitulando o primeiro episódio, o rico do Aron tinha pedido em casamento a doutora por ter salvado a vida do guri chatinho. Aviso, galera, quando eu não fazia a continuação de alguns vídeos meus, era porque eu não me garantia que seria uma boa edição. Sentia raiva de mim mesmo quando fazia um vídeo ruim de manhwas maravilhosos. Mas agora o pai tá brabo nas edições, e pronto para continuar essa obra de arte. Sem mais delongas. Mas antes, se gostarem, se inscrevam para que sejam notificados quando tiver outras partes. Continuamos do capítulo 10. O lindão milionário do Aron pede a doutora em casamento e logicamente leva um fora kkk. Razel pergunta por que estava fazendo isso, sendo que não eram próximos um com o outro. Não fazia nem 2 dias que se conheceram. Mas o iludidor tinha uma boa resposta. Diz mais ou menos que quando se encontra a pessoa certa, poderia registrar o casamento no mesmo dia. Mas se for uma pessoa errada, poderia namorar por 10 anos e nunca falaria de anel no dedo. Esses manhwas de romance tão muito realistas pro meu gosto kkk. Ela tenta sair dos galanteios dele, mas ele a puxa e com essa cena melosa eles quase se beijam no meio do hospital. Mas do nada o ex-namorado dela aparece chamando por ela. Andy era o nome do sujeito. E como ela não gostava dele, acaba só saindo sem nem olhar pra cara do safado. Uma coisa que eu deixei de citar no episódio passado é que Razel abdicou da sua vaga pra estudar no exterior e ainda pagou todas as despesas pra esse cara aí. E ele retribuiu terminando com ela pra ficar com outra. Triste, vendo como ela tava meio abalada, Aron a leva pra casa. E o interessante é que quando ela pega no soninho dentro do carro, Aron se lembra que foi graças a ela que aquele guri chato nasceu. Há um tempo atrás, quando os pais de Jason sofreram um acidente, a doutora correu para socorrê-los, mas não conseguiu salvá-los. Mas por um milagre conseguiu fazer o parto da criança, que era o Jason. E assim o Pestinha veio ao mundo, ao mesmo tempo que seus pais saíam dele. Conclusões. O Aron já conhecia a doutora bem antes do lance do hospital. Quando chegam na casa dela, acaba conhecendo sua futura sogra com seu futuro sogrão kkk. E ele já sabia das manhas. Falava bonito com a sogra e era proativo com o sogrão. A mãe dela pergunta quando ela tinha arrumado um namorado, mas Razel fala que não era. E também fala que ele era o Aron Ri. Sua mãe, chocada em saber que o malandro era rico, diz que ele era perfeito para ela. Mas Razel fala que não era bem assim. Ele já tinha um filho. E o sogrão estava sendo enrolado por ele ali kkk. A velha fala que como já estava ficando tarde da noite, era para Razel levá-lo de volta em segurança. Se liguem que aquele fedelho não é filho dele. Os pais desse capetinha já morreram naquele acidente. Não se esqueçam. O que os torna tio rico e sobrinho mimado do caralho. E aqui estão eles andando pelas ruas escuras e perigosas da noite. E mais uma vez a pede em casamento, mas dessa vez foi uma de peso. Diz que se ela se casasse com ele, transferiria todas as suas ações pro nome dela, a deixando podre de rica. Mas ela pergunta por que ela, já que tinha tanto dinheiro, poderia ter qualquer mulher do mundo pra ele. Então por que ela? Ele responde que era por causa do guri. Ele gostava dela e como pai dele ele faria esse sacrifício. Dá uma bitoquinha nela e sai dizendo que iria mandar alguém fazer o vestido de casamento dela. Rico é uma peste mesmo. E ele nem escutou se ela disse sim para esse segundo pedido kkk. No dia seguinte, um médico bonitão pedia ajuda a Zel, que o ajudasse numa apresentação. E ela, toda bondosa, ajuda. Na quarta-feira o local da apresentação estava cheio, e em meio à multidão estava seu ex com sua nova namorada. A namoradinha bem intrometida tenta puxar assunto, mas Razel só sai deixando ela sozinha kkk. E esse fresco aqui só ficava com essa cara de cachorro arrependido. E o Aron só observava eles lá de cima. Pergunta ao seu irmão, sei lá, o que faria se uma pessoa fizesse bullying com sua esposa. O baixinho responde que mataria. E Aron gostou da ideia dele. Cancelar CPF sempre resolve muitos problemas bem rápido. E tirando que ela não é esposa dele kkk, iludido da peste. Termina a conferência e Razel já aprontava suas coisas para cair fora, quando bate uma rajada de vento e sua papelada voa. E o cara de cachorro tenta ajudá-la, mas ela fala que não precisava da ajuda dele. Ele pergunta se ela estava planejando mantê-lo afastado. Ela responde que sim, já que não eram mais namorados e muito menos amigos. Ele reclama dizendo que estava sendo muito fria com ele. E como se já não bastasse esse fresco atentando ela, a labisgoia da namorada dele entra para arrumar confusão, gritando que Razel estava seduzindo seu namorado e que de santa só tinha cara. E no meio de um monte de gente surge um herói falando: desde quando minha noiva tem um gosto tão ruim para ficar interessada nesse tipo de homem. Quando olham quem era esse herói, um milionário kkk.
O cara de cachorro pergunta qual era a relação entre eles dois, e Aaron responde perguntando se ele era surdo ou doido kkkk. Aaron fala para ele que já que tinha uma namorada tão bonita, não era necessário ir atrás das noivas alheias. Não se sabe o gosto do cara. Da ver ele tem sangue de brasileiro nas veias. E eles saem de mãos dadas. Meloso credo. Ele a leva para uma sala e dá um celular, dizendo que nele estava toda a história de Jason. Mas ela não quis saber e sai da sala. No outro dia estava acontecendo um alvoroço no hospital. Hazel pergunta o que estava acontecendo, e suas colegas dizem que ela tinha uma visita. E era o Aaron para variar. Ela fala que se não tivesse doente era para ir embora, porque já estava ficando cansada das investidas dele. Mas ele fala que dessa vez era sério. O pirralho estava doente de novo, e não deixava ninguém se aproximar dele para cuidar. Hazel pergunta se ele também não a deixaria tocá-lo. Aaron responde que isso não aconteceria, pois o guri gostava dela. Esse anãozinho tá precisando de um cipó seco nas costas dele, isso sim. Quando chegam, ela se espanta ao ver a mansão que eles moravam. Entra e ver a peste morrendo ali. Se liguem na grossura dessa agulha kkk. Deve ser por isso que tava com medo de médicos. E acaba tudo indo bem. E como já estava tarde da noite, Aaron pergunta se ela gostaria de dormir na casa, mas ela recusa. Então fala que o mínimo que poderia fazer era levá-la de volta em segurança. Quando chega em casa, sua mãe pergunta se ela tinha algo com Aaron, e ela fala que não. A mãe dela diz que se era assim tudo bem, ela não queria se intrometer no possível romance dela, só queria alertá-la que eram de níveis sociais bem diferentes e que não queria vê-la sofrer. Hazel fala que isso nunca iria acontecer, ela não iria atrás de alguém que já tivesse um filho. No outro dia tudo normal, Hazel trabalhando, uma louca de pedra dizendo que Hazel tinha roubado Aaron dela, gente fofocando do babado que foi a apresentação de ontem, e o mordomo tinha vindo buscar Hazel a pedido de Jason. Ele pergunta se ela poderia ser sua mãe, e ela responde que não. Então o Pestinha só a convida para irem almoçarem juntos. Vou parar aqui. Se me lembro bem, foi aqui que eu dropei esse manhwa. Eu não gostei muito do que esses dois fizeram para Hazel após esse almoço que parecia inofensivo. A explicação vai ficar para parte 3 se tiver. Se quiserem comentem aí. Tchau e deem like.